Hoje eu quero falar sobre um assunto que é bastante interessante sobre educação cristã, que é o fenômeno educativo na igreja, não é? O fenômeno educativo na igreja, como sabemos, ocorre constantemente a ensino e aprendizagem no contexto da igreja local. E o fenômeno educativo ocorre também fora da igreja, como bem sabemos, né? O fenômeno educativo ocorre em todas as instâncias da sociedade. Aonde houver associação humana, ali haverá estruturas, né, de geracional de transferência de saber, estruturas que transferem saber, e onde há associação humana, há educação. E como a igreja, também do lado humano, é uma associação, uma comunidade de fé, como podemos definir, também há processos educativos. E no capítulo 2 do nosso livro Manual para Práticas de Ensino na Igreja, nós tratamos exatamente da análise e na descrição e estudo desse fenômeno educativo, a interpretação do fenômeno educativo na igreja, no contexto da comunidade de fé. E como podemos entender, como podemos interpretar esse fenômeno educativo. Existem duas linhas de pensamento, ou duas formas de pensar, de ver a educação cristã no contexto da igreja. Existem essas duas linhas, praticamente, duas grandes tendências de interpretação do fenômeno educativo na igreja. Talvez você pertença a uma dessas tendências, você esteja inserido em uma dessas grandes tendências e não perceba. Muitas vezes nós não percebemos que nós manifestamos essas tendências. A primeira é a mais popular e a mais comum, que entende o fenômeno educativo na igreja, no contexto da igreja local, como um processo puramente ou predominantemente cognitivo. Um processo de ensino e aprendizagem que explora muito a cognição. Isso é muito comum nas igrejas brasileiras. As igrejas brasileiras, elas tendem a interpretar o fenômeno educativo a partir dessa noção de que a melhor maneira de se transmitir a fé cristã é através do ensino voltado para a cognição. A melhor maneira de se transmitir a fé na igreja, né, não no sentido de transmitir fé, mas os conteúdos da fé, né, porque como bem sabemos, a fé é um dom de Deus. Mas essa grande tendência vê esse processo de ensino e aprendizagem como um processo predominantemente cognitivo. Um exemplo disso é a escola dominical. Não é? A escola dominical, ela assume deliberadamente essa visão que o ensino e a aprendizagem na fé e nos conteúdos da fé, o desenvolvimento da fé, está alinhado diretamente ao processo cognitivo, a um processo de conhecer Deus cognitivamente, conhecer a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, né? Conhecer as doutrinas bíblicas. Então, a escola dominical, ela dá materialidade a esse pensamento muito popular nas igrejas cristãs evangélicas aqui no Brasil. Então, quem assume essa posição que o crescimento na fé, o crescimento do desenvolvimento da fé em Cristo está diretamente ligado a um processo cognitivo, geralmente assume a chamada estrutura escolar, não é? Tenta emular uma escola onde você vai ter um professor, você vai ter os alunos, tenta emular uma sala de aula, porque acredita-se que a melhor maneira de se desenvolver a fé cristã, a melhor maneira de se conhecer mais a Deus é através do ensino, e o ensino que emule uma estrutura escolar, não é? É o que vamos chamar de estrutura escolar da educação cristã. Como eu falei, a escola dominical é um exemplo desse processo. A segunda linha de interpretação do fenômeno educativo na igreja é menos comum aqui no Brasil, é menos comum, embora nos últimos anos tenham chegado muitas literaturas que trazem essa ideia, uma ideia que tem mais proeminência nos Estados Unidos, na América do Norte,
que é o entendimento da educação cristã como um processo de predominância ou predominantemente de socialização, ou educação cristã como socialização religiosa, como alguns autores preferem chamar. E nessa visão se procura interpretar a educação cristã como um processo de transferência de conteúdos da fé que ocorre predominantemente nas relações humanas, através das relações humanas, através da associação dos membros da igreja, através das vivências, convivências e experiências pessoais ali que ocorrem no contexto da comunidade de fé. Então, dentro desse contexto, dentro desse entendimento, o culto, a liturgia, as vivências, as associações, os trabalhos que reúnam os membros da igreja, eles educam e ensinam muito mais do que a estrutura escolar. A fé, nesse caso, nesse sentido, a transferência da fé, o ensino dos conteúdos da fé, para ser mais específico, né? Como já falei, a fé é um dom de Deus, como está lá em Efésios, como Paulo escreve aos Efésios, entende-se que a fé, os conteúdos da fé, ela se desenvolve, a fé cristã se desenvolve melhor através do relacionamento pessoal, interpessoal com outras pessoas. E fé, nesse caso, é entendido como devoção pessoal. Então, quem geralmente tem essa visão de socialização, que é a educação cristã, o fenômeno educativo na igreja é um processo predominantemente de socialização, tende a valorizar muito a questão das atividades carismáticas, né? Como assim? Atividades que busquem desenvolver os talentos e os dons espirituais, os dons ministeriais, os talentos dados por Deus aos seus servos no contexto da igreja. A igreja seria um grande celeiro de dons, onde a função, o papel da igreja é ajudar os membros a desenvolver esses talentos, esses dons e disponibilizar a serviço da própria comunidade de fé. Ou seja, é um processo de retroalimentação. Você ajuda o membro a desenvolver os seus talentos naturais e esse membro, usando os seus talentos naturais e dons dados por Deus, ajuda a igreja a ser edificada, ajuda os outros membros da igreja a serem edificados. Então é um processo de retroalimentação nessa visão, a chamada tendência carismática. Ela é uma tendência que ocorre dentro dessa interpretação da educação cristã como um processo de predominantemente de socialização, de enculturação religiosa. Outro entendimento, dentro desse próprio entendimento, temos outra tendência que é de devoção pessoal. Não é? Quem entende a transferência dos conteúdos da fé, o desenvolvimento da fé nesse sentido de socialização, que ocorre predominantemente através da associação humana e do compartilhamento de experiências, também costuma entender a fé, a manifestação da fé como devoção pessoal. Então há uma valorização muito grande do testemunho pessoal e da devoção pessoal dentro dessa perspectiva. Então temos duas grandes tendências de educação cristã que procuram interpretar o fenômeno educativo na igreja local. A primeira dá muita ênfase à cognição, poderíamos chamar educação cristã com ênfase na cognição, ou educação cristã cognitiva. E a segunda grande tendência é a educação cristã como socialização, ou educação cristã como enculturação religiosa. Isso também nós debatemos no nosso outro livro, que é Didática e Ensino na Igreja, no capítulo 4, que falamos de filosofias de ensino que ocorrem na igreja local. A igreja local tem suas filosofias de ensino, tem suas tendências de interpretar o fenômeno educativo. As pessoas que praticam, que são envolvidas, né, com a educação cristã na igreja, tendem a ter visões, interpretações sobre a sua prática, e geralmente elas se enquadram, elas são tipificadas nessas duas grandes tendências de cognição ou de socialização, e eu explico isso aqui no nosso livro também, no capítulo 4, Didática e Ensino na Igreja Local, da Teoria do Ensino à Edificação.
Então, futuramente, vou postar um vídeo aqui que fala sobre as filosofias de ensino na igreja local, né, que eu classifico como quatro grandes tendências, ou quatro teorias, ou quatro filosofias de educação cristã que existem dentro da igreja local, né? Duas do lado da cognição e duas do lado da socialização, mas isso vai ficar para o próximo vídeo. Quem quiser nos ajudar, quem quiser nos motivar um pouco, vai lá na Amazon e adquire o formato e-book do nosso livro Didática e Ensino na Igreja Local, da teoria da edificação, da teoria de ensino à edificação, ou o nosso outro livro, Manual para Práticas de Ensino na Igreja, uma introdução à educação cristã. Nos dois livros, nós tratamos exatamente das filosofias de ensino e das grandes tendências de interpretação do processo do fenômeno educativo na igreja local. Que Deus abençoe vocês. Até mais.